Da TV Araçariguama, com o ex-prefeito Carlos Aymar, prefeito por 2 gestões na cidade de Araçariguama. Ex-prefeito ou prefeito? Sempre prefeito? Bom, uma vez prefeito, sempre prefeito, né? Mas tudo bem. Aymar, conta pra gente um pouquinho de você, assim, a sua formação acadêmica, sua formação política, como é que você entrou na política, seu currículo profissional. Bom, primeiro, prazer ter vocês aqui no estúdio da nossa TV Araçariguama, onde eu estou aproveitando esse espaço. Daqui a pouco nós vamos gravar um programa chamado Jornal da Cidade. Estou aproveitando esse espaço para atender vocês aqui. É um site que passa a TV Araçariguama? Qual que é o site? www.tvaraçariguama.com.br. É uma TV pela internet que até o final do ano agora deverá já estar no UHF aqui na cidade. Queria primeiro registrar o nosso carinho por vocês, nosso respeito e agradecer a presença de vocês aqui na cidade, não só para contar um pouquinho da gente, mas também das boas-vindas, porque Araçariguama é uma cidade educada. E quando recebe as pessoas, dá as boas-vindas. Eu queria já, antes de falar um pouco da gente, do currículo, entregar para você aqui um institucional, um DVD, que retrata até 2007, faltou 2008 aqui, que está em confecção, um pouco das mais de 1000 obras, conquistas e realizações que a cidade obteve na gestão de 2001 até 2008, quando o prefeito eleito e reeleito as suas gestões, perfeito. Bom, eu comecei minha vida pública em 1990, mais diretamente, mas já fazia política desde 82, na primeira campanha do hoje, novamente, prefeito e querido amigo Rubens Furlan. Então comecei na primeira campanha dele lá atrás, mas eu era sargento no Arsenal de Guerra lá em Barueri. E você chegou a morar em Barueri? Morei em Barueri, na Vila Militar. Morei em Barueri, na Vila Militar. Quanto tempo? Como sargento. Morei 4 anos em Barueri como sargento. E em 90 saí do Exército para entrar para a vida pública, porque foram demitidos os sargentos temporários. E eu fui São 8 anos, não tem um prazo. Eram 10 anos. Tá. Na verdade, eram 10 anos para efetivar, mas a Constituição de 88 modificou para 5. E eu fui aquele sargento que vocês foram buscar na história, vão se lembrar, que foi atendido pelo Collor e consegui acampar na frente do Palácio dos Bandeirantes, do Planalto, em Brasília, sozinho. E não consegui mudar, mas consegui fazer com que os militares recebessem uma indenização trabalhista por ano de serviço. Você chegou a ser beneficiado com isso? Fui beneficiado também. Então, vários sargentos abriram uma lojinha, compraram um táxi, abriram uma lanchonete, compraram uma van e conseguiram ter um recurso para começar suas vidas. Foi esse o batismo político? Foi o batismo político. Aí fui convidado a ser candidato a deputado, fui candidato a deputado em 90, fiquei quarto suplente pelo falecido PST, um partido que hoje não existe mais, social trabalhista, o meu querido, hoje ainda está vivo, está firme, o Marcelo Duarte. O partido morreu, mas ainda E aí comecei minha vida pública. Em 90 fui candidato a deputado, fui muito bem votado, tive quase 10 mil votos. Em 92, dia 19 de maio de 91, eu vim a Araçariguama porque eu tinha tido um voto aqui. Olhei meu mapa, um voto. Dos quase 10 mil que eu tive, um foi aqui em Araçariguama. Um material que eu entreguei lá em São Paulo, alguém votou em mim aqui. E eu vim visitar Araçariguama no dia 19 de maio de 91, um domingo. Peguei meu carro e vim pra cá. Você pega Castelo e vem pra cá. Quando eu chego aqui na cidade, a cidade está em festa, está uma festa danada. Era umas 10 19 de maio é aniversário da emancipação. 10 para 5, eu passei aqui em frente da igreja, tinha um velhinho chamado Seu Paraíba, em cima de um caminhãozinho de madeira, festejando. E eu, na padaria ali, perguntei, era um pouco mais para baixo, a primeira padaria era de baixo, padaria central, do querido Luiz Feijó na época. Perguntei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, olha, a cidade acaba de emancipar. Eu falei, como? Como assim? Não, acabou a eleição do sim, do plebiscito para decidir se a cidade vai ser cidade ou não. E aí, eu me apaixonei pela cidade naquele momento, porque por uma coincidência do destino, escrito sempre por Deus, que o nosso destino é escrito por Deus, a gente que muda o nosso destino, né? Pelo livre-arbítrio, a gente acaba... Mas naquele dia, graças a Deus, eu acabei estando na cidade, no dia do aniversário da cidade, ou melhor, no dia que ela se emancipou.
Sim. E lembra que você emancipou de São Roque, né? Exatamente, emancipando de São Roque. Então ali eu falei, eu vou me fixar aqui e vou ser prefeito dessa cidade. Resolvi naquele dia. Até porque não tinha nenhum, assim... Tinha nenhum vínculo com a cidade. Não, nem assim, uma pretensão política. Não, para prefeito tinha, porque já havia sido candidato a deputado. Mas aqui nem pensar, né? Aqui nem pensar. E aí fiquei aqui, me fixei aqui e fui candidato já em 92, na primeira eleição. Emancipou em 92, teve a primeira eleição. Paraíba, que era o emancipador, Moisés, que era um outro emancipador, e eu. Fiquei em terceiro com 746 votos. O que é muito numa cidade. Muito. Não, O prefeito foi eleito naquele momento com 1.504. Nossa. Você imagina. Eu tive a metade dos votos dele já na primeira eleição com uma candidata só a vereadora, a Maria Teles, que foi uma das mais votadas, mas não entrou porque o partido não fez coeficiente. Qual é a população de Araçariguama naquela época? 5 mil, 4 mil. Não, tinha 3 mil eleitores, tinha 4.500 moradores na cidade. Era uma pequena vila. E aí eu me estabeleci aqui. Veio a eleição em 96, o Paraíba e o Moisés ficou em segundo. Só uma pergunta, Aymar. O que motivou você a vir para uma cidade de 4 mil habitantes, por exemplo, né? Você vindo de Barueri, uma cidade grande, vai comparando-se com... O que houve de motivação em você? Motivou, primeiramente... Seu livre-arbítrio fez com que você tivesse... O fato que eu tive um voto aqui, vim conhecer a cidade e cheguei aqui no dia que ela estava emancipando. E segundo, que na minha cabeça, como eu queria entrar para a carreira política, na minha cabeça eu entendia que eu tinha que fazer uma base. E nada melhor para fazer uma base, nada melhor do que uma cidade que está começando. Quer dizer, foi a coincidência do destino que me fez realmente pensar assim. Em 96 fui candidato novamente, o Paraíba e o Moisés se juntaram e eu perdi por 132 votos na segunda. Veio a terceira eleição e eu ganhei a eleição com grande margem de sobra dos outros 3 candidatos e fiz o meu primeiro mandato em 2000. E aí fui reeleito em 2004. Então, de um voto, ninguém pode dizer que eu não sou um sonhador, porque uma pessoa que acredita e se transforma em prefeito a partir de um voto, tem que acreditar muito no seu idealista. Eu fosse mais longe? Porque além desse um voto, te deu projeção regional, né? Com certeza. Porque você não é conhecido só em Araçariguama. Hoje a gente tem um nome bastante conhecido. E aí, nós, à frente do mandato, fizemos uma gestão muito produtiva, a cidade se transformou de uma pequena vila em uma cidade. Foi a transformação de vila em cidade. E hoje ela é uma cidade. Hoje é uma cidade organizada, uma cidade com progresso, com futuro previsto, brilhante. É uma cidade que não é mais a bola da vez, já é a vez. Nós somos na Castelo a vez, não somos a bola da vez. Sim. Você não é a bola da vez, não, você já é a vez. O jogo está aqui. Até Parnaíba já chegou o que tinha que chegar. Inclusive os valores imobiliários tremendos que hoje nós temos para lá. Aqui ainda são valores suportáveis e as empresas estão se instalando aqui. E esse foi um dos grandes ganchos que eu promovi na cidade. Nós partimos de 17 empresas para 119. Hoje são 119 na minha gestão. Eu trouxe 102 empresas, dentre as quais uma empresa pequena aí que quase ninguém conhece, com 4 mil empregos, chamada Gerdau. Quase ninguém conhece. Que mudou a realidade da nossa cidade e da região. Ele se transformou num polo industrial. Porque ela atraiu vários outros empresários para cá por conta da sua instalação na cidade. Pelos acessos, né? E pelo acesso. Mas a rodovia Castelo Branco é a esquina do mundo, né? Eu falei muito disso ao longo do meu mandato, que nós somos a esquina do mundo, e hoje o nosso querido governador, ex-governador, e eu espero que continue ex-governador Alckmin, ele sempre fala que essa é uma esquina do mundo. É mais um plágio dele com relação a nós, como foi também a criação da Frente Trabalho, viu? A Frente Trabalho é a primeira cidade no Brasil que criou o termo Frente Trabalho, foi Araçariguama, em janeiro de 2001. Primeira cidade, que nós passamos 8 anos aqui e nunca contratamos uma empreiteira. Você que está nos assistindo aí, vai achar incrível isso. Então vamos dar continuidade dentro do que você está falando? Nunca teve empreiteira na cidade, é sempre mão de obra própria realizando as obras da cidade. Evita-se a corrupção, né? Totalmente, porque não tem prefeito, desculpa, não tem prefeito que não leva esse esqueminha. É interessante isso aí, o que ele me falou é sempre as empreiteiras no país inteiro são as maiores
Não vou citar nome, mas deixa quem ajuda, quer ajuda. Né? E quem ajuda, quer ajuda, paga para... Essa forma é interessante de você criar... Família. Lili, minha esposa, temos 4 filhos, 2 do primeiro casamento e 2 do segundo. O Fábio e o Caio do primeiro, a Lívia já vai fazer 17 anos. E a Luísa, pequenininha, que vai fazer dia 17 de julho agora, 3 aninhos. A Lili, que é minha companheira e é minha esposa e vereadora também, né? Vereadora, terceiro mandato, duas vezes a mais votada. Vem aí, se Deus quiser, uma candidatura. A gente está aguardando muito o período de convenções, uma parceria maravilhosa aí com a Bruna em Barueri. E não tem esse negócio, não sei se vai ser candidata, só depende agora da questão eleitoral poder lançar a candidatura, mas do jeito que está o horário eleitoral na televisão, a Dilma e o Serra, depois que a Dilma e o Serra estão fazendo na televisão, pode tudo agora, viu? Porque... Aymar, só para complementar, para a gente retomar a parte da cidade, da sua administração, vamos falar o que você, quando prefeito, né, as suas mudanças, o que você trouxe além da industrialização. Vou falar o que você trouxe de benefício para a cidade, que era ainda uma bebê, né, no fundo. Quando você... eu sempre costumo dizer o seguinte, que a gente precisa, para contar a história da cidade, a gente precisa não sonegar e não rasgar páginas. A cidade foi emancipada pelo seu Paraíba, saudoso Paraíba, Severino Alves Filho, querido Paraíba. Eu fico muito triste quando a história da cidade é rasgada. Cortado um pedaço. Às vezes eu fico pensando que a cidade começou em janeiro de 2009 com o atual prefeito. Eu preciso lembrar isso, e esse foi um dos motivos de conversar com vocês. Contar um pouco da história da cidade, dessa emancipação. Então vamos lembrar, já que você citou isso. As Minas de Ouro. Vamos só fazer um parêntese dentro disso. Nós publicamos uma entrevista com o prefeito da cidade, né? Porque você até por telefone falou que todo mundo tem que entrar pela porta da frente. Você foi feliz nisso. E a gente entra pela porta da frente buscando quem? A prefeitura, né? Somente quando a gente não conhece a cidade. E você foi também feliz em lembrar que havia detalhes que você poderia esclarecer na matéria. Exatamente. Foi por isso que eu te liguei. Quando está ótimo isso, tá? Eu sou político, eu estou sempre pronto a debater, discutir. Faz parte, né? Faz parte. Do cenário. Quando eu liguei para vocês, Cláudio, foi com essa intenção, de dizer, olha, tem parte da história que está sendo sonegada. Agora a cidade nasceu 4 de dezembro de 1605, enquanto povoado, à beira da Mina de Ouro, que está representada aqui, ó, a Mina de Ouro, a Capela de Santa Bárbara, em 4 de dezembro. Por que Capela de Santa Bárbara? Porque a Capela de Santa Bárbara, a Santa Bárbara era a padroeira dos mineradores. Então, a Mina de Ouro, descoberta por Afonso Sardinha, recebeu ao seu lado a Capela de Santa Bárbara. E ali nasceu o povoado de Araçariguama, 4 de dezembro de 1605. Ela ficou como povoado por muitos anos, depois ela virou cidade e perdeu em 1954 a autonomia, porque o ouro da mina estava sendo desviado. Getúlio mandou lacrar a mina, e ao lacrar a mina perdemos a nossa autonomia político-administrativa. Só reconquistada, foi uma punição. Os ingleses estavam levando o ouro embora, era um extravio, né? Uma sonegação fiscal, desvio de recursos da cidade. E aí o Getúlio nos puniu. E aí, só em 91, voltamos a ser cidade, emancipando a cidade, que era distrito de São Paulo. Emancipador da cidade, Severino Alves Filho, cara que lutou 40, 50 anos para emancipar a cidade. Não pode esquecer do homem. E ele brincava, o homem, ele é o homem, ele é o cara. Ele é o cara que fez esse lugar virar cidade. Ele está vivo? Ele é falecido há um ano. Querido, foi meu secretário de habitação 8 anos. Trabalhou comigo e eu aprendia muito com o Paraíba. E respeitava muito. E todo lugar que eu levava o Paraíba, eu apresentava o Paraíba como prefeito. Diga-se de passagem, porque você sentou... prefeito. Porque você sentou na cadeira de prefeito, porque ele desbravou o caminho. Claro, ele fez, Cláudio. Eu entendi. O bebezinho nascer. Ele colocou o bebezinho em pé. Ele deu o primeiro de mamar. Depois o Moisés, segundo o prefeito, no seu tempo, com as suas dificuldades, cidade recém-emancipada, tudo mais, colocou, além do bebê desmamado e andando,
educando, começou a educar o bebê, encaminhá-lo. O prefeito Aimar, nas suas 2 gestões, poliu, deu envergadura, desbravou, abriu para novos horizontes e preparou para o futuro. E o atual prefeito tem a obrigação de dar continuidade. Por isso, na minha revolta, da minha indignação, quando eu vejo, muitas vezes, o atual prefeito se dirigir aos ex-administradores de forma desrespeitosa, deselegante, com falta de ética. Isso me revolta, porque, sem interromper, para completar o raciocínio, eu tinha candidato a prefeito. Meu candidato a prefeito desistiu por problemas particulares. O vereador Donizete Querido teve problemas familiares e desistiu da campanha. Eu não tinha candidato em Araçariguama, eu estava pré-candidato em São Roque, na eleição de São Roque. Eu saí daqui para lutar, tentar ser candidato a prefeito de São Roque, para continuar minha trajetória política. Quem me procurou foi o Roque da Reflete e pediu meu apoio. E ele já tinha perdido a eleição. A eleição já estava perdida para o Borg. O Borg já era o prefeito. Já era o prefeito. Viemos, entramos, fizemos para 70%. Pulou de 6 para 54. Quando eu entrei na campanha tinha 6%. E ele ganhou com 54. O Borg tinha 54. Acabou com 44, 46. Então nós ganhamos a eleição num conjunto de ideias, onde nós entramos na campanha de cabeça e apoiamos o Roque da Reflete. E eu falo muito claramente isso, porque este que está aí hoje, o Roque Hoffman, é outra pessoa. Eu tenho saudade do Roque da Reflete. Aquele cara que ia na beira do campo, que era amigo, que conversava, que era carinhoso, que era atencioso, que foi meu secretário de esporte. Você secretário. Sonegou tudo, esqueceu tudo. Era uma pessoa participativa. Eu tenho saudade do Roque da Reflete. Entendeu? Então, este Roque Hoffman, que deu uma entrevista, sonegou, rasgou as páginas da história e, mais uma vez, de forma ofensiva, se dirige aos ex-administradores como se todos fossem bandidos irresponsáveis. Dois morreram, né? Dois morreram, então o único que está vivo para defender sou eu. Por isso que eu defendo. Defendo o seu Paraíba, que no seu tempo lutou, fez tudo o que pôde. O grande Paraíba. Defendo o saudoso Moisés, que no seu tempo, com suas dificuldades, fez o possível com uma administração voltada à educação e a cidade evoluiu. Mas eu tenho que defender a minha gestão. Que eu construí 14 escolas, que eu não tinha empreiteira, que eu transformei o postinho de saúde em centro de especialidades, com todas as especialidades médicas. Construí, botei para funcionar uma maternidade na cidade, a única cidade com 50 mil habitantes, menos de 50 mil, que teve maternidade por 3 anos e meio. Inclusive a minha filha nasceu na maternidade que eu construí e hoje, infelizmente, está fechada. E olha, maternidade, a única do Brasil, cidade com menos de 50 mil habitantes, e 0 de mortalidade infantil. Isso é orgulho. Isso é prêmio que ninguém tira. Porque uma maternidade com 0 de mortalidade infantil é troféu. Hoje o atual prefeito, Roque Hoffman, fechou. Mas o prefeito Roque da Reflete, candidato, disse que é da continuidade. Hoje ele reclama de dívidas. Mas ele sabia que nós tínhamos dívidas com a Previdência Social. Herdadas desde a época do seu Paraíba, do Moisés. Para que entenda? Então, ele seria a sequência do seu mandato. Continuidade. Aliás, eu acho que a lei eleitoral, ela está falando de ficha suja, um monte de bobagem, porque o cara às vezes bate boca com alguém na rua e já vai ser ficha suja. Está lascado. Então eu estou lascado, porque eu brigo o tempo todo, discuto, debato, eu vou ter ficha imunda, não é nem suja desse jeito. Porque agora ladrão, malandro e corrupto não vai ter na minha ficha, não. Eu entendi, né? O que você quis dizer é uma coisa interessante. Vai criar um problema grande, porque vai inibir o político de ser verdadeiro. E agir. O cara vai pensar 10 vezes antes de falar, porque vai levar um cano de informação. Quando levar um cano de informação e tiver uma condenação, ficha suja. Mesmo em primeira instância está roubado. Entendeu? Tá lascado. Então, esse negócio da ficha suja ainda vai dar muito pano para manga, porque ficha suja é ser malandro, ser corrupto, ser ladrão, né? Ser pedófilo, ser traficante, isso é ficha suja. O embate político, infelizmente, pro bem e pro mal, chama embate.
E no embate você pode contrariar interesse. É igual futebol, o confronto. E quando contrariar interesse, você pode discutir. Numa discussão, tá aqui a doutora Heloína que pode confirmar. Numa discussão, o cara pode entrar com um calão de informação contra você ser condenado e tá com a ficha suja. Até uma via de fato. Pode acontecer num calor de um. Eu discuto com você, não somos homens. É verdade. A diferença entre os homens. Pode acontecer isso. Sabe qual é a diferença entre os homens? É o tamanho do pavio. O meu, por exemplo, é curtinho. O do Cláudio é longo, o seu é longo. Né? Mas quando o do pavio curto ou do pavio longo estoura com a mesma intensidade. Você tem razão nesse ponto. Então, cuidado com o negócio de ficha suja. Ficha suja é analisar a vida pregressa da pessoa, as suas lutas, as suas batalhas. Vamos falar de ficha penal, então. Exatamente, Vamos mudar exatamente. Ficha penal. Então, eu fiz um mandato profícuo, fiz um mandato criativo, trouxe para a cidade 112 empresas, dentre elas a Gerdau. Tivemos o menor desemprego do Brasil por 7 anos consecutivos. No meu mandato eu fui 5 vezes eleito o melhor prefeito do Brasil. Tá? O nosso orçamento era 9 milhões quando eu assumi. Eu deixei o orçamento para o atual prefeito de 45 milhões. Então vem no jornal e fala assim, tem dívida de 3 milhões. No primeiro que a dívida de 3 milhões. Esclareça, vai. Primeiro que a dívida com a Previdência Municipal, que eu deixei, foi de 2.780. Eu deixei 2.780. Deixei 1.605.000 no caixa, no dia que eu saí. Sim. Então, 2 milhões a menos. E desses 2.780, 1,5 milhão foi herdado. E eu deixei mais 1.200. Eles esquecem que há antecessores. Então, naquele momento, não dava para pagar a Previdência. Por quê? Porque o parcelamento da Previdência era até 60 meses. Então, a gente sempre estava atrasando. Mas não a parte funcional, a parte patronal. Então, a gente atrasava, é verdade. Era difícil. Só que eu passei o orçamento. O seu mandato também. Eu passei o orçamento de 9 para 45. E o atual prefeito não pagou a dívida, como ele fala que não. Ele teve o benefício, graças à Câmara Municipal, que há de se fazer aqui considerações importantes, aprovou uma lei parcelando em 240 meses. Ele está pagando mês a mês. 240 meses são 20 anos. A Luísa, a minha pequenininha, tem 3 aninhos, quando ela for prefeita, ela vai estar pagando a dívida dele. Então não vem bater no peito que pagou a dívida, que história é essa? Pagou nada, parcelou, graças à Câmara Municipal, é verdade, porém está parcelado. Fora daí, é tudo bobeirinha. É convêniozinho que teve que devolver 70 mil, porque o nosso estado de São Paulo, é um estado leonino. A gestão do governo de São Paulo, não é de hoje, PSDB ou PT, ou sei lá quem, é todo mundo. Faz 20 anos que é assim. O sistema está errado. Você abre uma empresa hoje aqui, a Gerdau, inaugurou 6 de maio, 9 de março de 2006. Inaugurou 9 de março de 2006. Sabe quando foi o primeiro imposto que entrou para a cidade? Janeiro de 2009, na gestão dele, 3,5 milhões por mês. Por quê? Não, porque o que a gente traz só retorna para a cidade 2 anos, 2 anos e meio depois. Por isso que eu falo que é leonino. Nossa. Então, nós fizemos muitas coisas provocando um objetivo futuro. Porque naquele momento era vender o almoço para comprar janta. Hoje não. Hoje a cidade já tem 45 milhões. Então, tinha uma piscina, o Estado mandou uma piscina. Que beleza, mandou uma piscina. Só que eles querem dizer que essa piscina não era piscina. Essa piscina aí, primeiro... Para lembrar que ele citou a piscina olímpica no nosso jornal. Citou aí que teve que devolver o dinheiro, 70 mil. Eu deixei 1.605.000 no caixa, inclusive 70 mil para devolver, porque é impossível construir uma piscina olímpica com 70 mil. É insuficiente para o projeto. Então, como não dava para construir, nós não tínhamos o dinheiro para completar, eu deixei no caixa para devolver. Não foi ele que devolveu, eu deixei no caixa para devolver. E isso aqui é fruto de um aditamento que era para terminar o ginásio dos campeões, que virou duas pontes metálicas, que virou um galpão de agronegócio, que virou uma pista de skate, que virou a piscina. Eles foram mudando o convênio. E aí, quando veio o 70 mil... segurar o dinheiro. É aquilo que o Fernando falou, entendeu? Eles mudavam a denominação do convênio. Lá no estado, erro deles. Não veio a verba. Aí... Outros estados, por exemplo, você falou que a
a arrecadação, a forma como é feito o retorno quando vem uma empresa para o município? Em outros estados se faz diferente? No Rio Grande do Sul é imediato. Tá. No Rio de Janeiro é imediato. Santa Catarina é imediato. No Pará é imediato. Em Goiás é imediato. No Distrito Federal. Você diria que se faz necessária uma reforma tributária dentro do estado? Esse é um dos principais problemas. Você luta para fazer a empresa, ela demora. Ela tira a nota, tirou a nota. Uma nota, o estado, um mês depois, já recebe o ICM. Você, prefeito, recebe 2 anos e meio depois. Tudo bem. Mudou o nosso orçamento de 9 para 45. Eu não peguei, mas não tem problema, o importante é a cidade. Podia ter sido mais. Não podia ter sido mais. Eu fiz mais de 1000 obras, conquistas e realizações. Construí paço municipal, construí faculdade, centro de saúde, maternidade, cartão de escola, tudo sem empreiteira. Asfaltei mais de 600 mil metros quadrados de pavimentações gratuitas. 8 anos sem aumentar imposto. Sem intenção de aumentar. 8 anos sem aumentar imposto. É fantástico, né? Isso é fantástico. Uma cidade é maravilhoso, principalmente para a população. Sem a intenção nenhuma, palavra de honra, porque o nosso jornal não vive disso, não vive de fomentar discórdia entre políticos, e vai existir sempre isso. Por que ele mudou o contexto em relação a você? O que houve nesse... A gente pode ter uma ideia disso? Você tem um parâmetro? Primeiro que essa atitude dele desrespeitosa precisa ficar muito clara, que eu só respondo sempre que eu sou agredido. Sim, claro. Se eu não sou agredido, eu fico quietinho. Ex-prefeito, gente, você já viu aquele cara, um negócio que chama EQM? EQM? É o estado de quase morto. É aquele cara que está na mesa de cirurgia, sendo operado, que sofreu um grande acidente, e estão operando ele sai do corpo e fica vendo os caras operarem. Mas ele não pode fazer nada, ele tem que só torcer. Só esperar. É uma analogia. Ele tem que torcer para ir bem. Eu torço para ir bem, eu não torço para ir mal. Claro, o que me prejudica o futuro também. Agora, o que me provoca essa indignação é o fato de ser desrespeitado, das páginas da história serem rasgadas, suprimidas. Ninguém tem o direito de suprimir a história. Eu, Paraíba e Moisés, fazemos parte da história. Então, eu quero respeito. Aymar, você disse uma coisa interessante. Você está mostrando respeito por ele também, quando você exige que ele respeite a história. Porque você quer que respeite a história. Fechamos esse ciclo. Vamos falar do Aymar para frente. Vamos falar do Aymar, porque ele volta prefeito, não tenho dúvida. Porque ninguém... Futuro a Deus pertence. Não, mas pertence ao livre-arbítrio também, como você disse no começo da entrevista. Faz parte. Vamos falar do Aymar para frente, da sua esposa vereadora, da candidatura... perspectivas políticas. Da Bruna, que vem aí. Tá? E só para finalizar então, esse pedaço, mais uma vez eu quero registrar isso, deixar muito claro para todas as pessoas que nos assistem e que vão ver no E vai ler no jornal, com certeza. Vai ler no teu jornal. Lembra o nome do nosso jornal? Faz uma propaganda, por favor. Jornal Comunicação. Isso. Agora em Araçariguama também. E eu já convido vocês à parceria com a TV Araçariguama. Vamos conversar. Colocar à disposição. E fiquei muito feliz de saber que vocês dão uma oportunidade para as pessoas falarem o contraditório. A lei de imprensa, deixa eu só fazer um comentário. Tem gente que fala, mas não quer ouvir. A lei de imprensa, olha, ela existindo ou não, a ética, ela é inerente à pessoa. Sim. Concorda? Eu acho que o direito seu de contradizer ou se explicar ou sei lá o quê, faz parte da nossa conjuntura aqui. Então, quando você me ligou, concorda ou não? Eu prontamente falei para você. Será ouvido. Aliás, eu liguei anteontem, já marcamos para hoje. Quer dizer, muito rápido o retorno e, além de eficiente, carinhoso, educado e desse princípio profissional. Recíproco isso aí. Então, só para finalizar essa questão do rock, quero deixar claro que eu só respondo às agressões quando eu sou provocado. E eu achei agressivo a forma como ele disse aqui, um pedaço aqui, que ele fala assim, ó, que nas palavras do rock, vocês tomaram esse cuidado? Sim. Quem está pagando isso, ou seja, dívidas que eu teria deixado, é o povo, né? Por conta de... explicando que o dinheiro desviado na gestão anterior... meu Deus do céu, que dinheiro que foi desviado? Porque nós deixamos de completar um convênio e tivemos que devolver 70 mil da piscina, isso é dinheiro desviado? Não, é dinheiro não utilizado, não aproveitado, na forma como ele foi destinado. 70 mil que veio para uma piscina, não dava para construir uma piscina. Eu não tinha dinheiro para completar, deixei no caixa para devolver.
O prefeito, o vice-prefeito que me sucedeu, o Raul, não devolveu, porque tentou ainda construir uma piscina corretamente no projeto Despertar das crianças especiais. Né? E ele acabou conseguindo construir, mas com outro recurso. Então, cada um no seu tempo. Então, são coisas pequenas, banais, que eu sempre, não querendo ensinar o atual prefeito, mas até no sentido de colaboração, o prefeito é sucessor do bom e do mal. Claro. Se o prefeito acha que vai entrar na prefeitura só para ter, você que está nos achando que quer ser prefeito, não tem só pétala. São poucas as pétalas, né? Tem espinho, é delicioso ser prefeito. Fui prefeito 8 anos. Porteiro fechado, você assume o passivo e o ativo, o bom e o mal. Geralmente o ativo é maior. Né? Aliás, então, o passivo é maior do que o ativo. Agora, se o cara acha que vai entrar na prefeitura e não vai ter dificuldade. Ele é um acúmulo, né? Quer dizer, na campanha eu prometo isso, prometo aquilo, eu vou fazer, vai acontecer. Não sabe a realidade da cidade, prometeu por quê? Isso também deveria ser consignado na lei. Só prometer o que realmente vai cumprir, registrar plano de governo para ser exigido e não paralisar a obra de outros. Porque é jogar dinheiro público no lixo. Olha que interessante.